Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui na casa dele, diante da presença dele, buscando a sua face. É tremendo, irmãos, quando nós entramos aqui por estas portas, nós já sentimos algo diferente, algo nos envolvendo, algo tocando no nosso coração. É porque aqui é um lugar onde nós, os servos do Senhor, buscam um Deus vivo. Nós viemos aqui num lugar onde se há adoração. Nós viemos aqui num lugar onde se ora, onde se clama, onde se busca, onde se intercede, onde invoca o nome do Senhor. É por isso que quando nós entramos aqui por estas portas, nós já sentimos uma alegria, algo nos renovando, algo penetrando na nossa alma e nos levantando e nos dando força e ânimo. É porque o Senhor está na casa, é porque o Senhor está presente, e o Senhor, Ele está aqui neste lugar nesta noite, mais uma vez para falar com o teu povo e com a sua amada igreja. Amém? Salmo de número 107. Eu vou usar uma versão diferente. Vou usar a CF nessa noite, na leitura. Glória a Deus. Irmãos, é tão bom quando nós oramos e o Senhor responde. Quem já teve resposta de oração? É algo tremendo quando nós oramos, clamamos ao Senhor, e Ele atenta os seus ouvidos para o nosso clamor, para a nossa petição. Ele ouve a nossa voz e nos responde. Não tem coisa gloriosa nessa vida do que ter a resposta de Deus sobre a sua vida. É algo tremendo, irmãos. Quem somos nós? Falhos e pecadores, imperfeitos, mas mesmo assim o Senhor tem de misericórdia e graça e ouve o clamor da sua igreja, daquele que clama, que busca, que ora. O Senhor, Ele responde. Então não cesse de clamar, não cesse de pedir ao Senhor. Insista, insista, persista, porque o Senhor, Ele responde. Amém? Salmo 107, verso de número 23, que nos diz assim: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Não no raso, mas no profundo. Pois Ele manda, Ele quem Deus, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Qual alma? A nossa. Andam e cabaleiam como ébrios ou bêbados, e esvai-se-lhe toda a sua sabedoria, ou seja, toda a habilidade nessa hora que nós possuímos é inútil. Então clamam ao Senhor, aleluia, na sua tribulação, e Ele, o nosso Deus, Pai bendito, que vive e reina para todo sempre, Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram. Quem se alegra com a bonança? Nós. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado, ao porto seguro, o nosso Deus. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciões. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Salmo 107, um salmo
glorioso. Quando nós o lemos por completo, nós vemos a maravilha, nós vemos a bondade do nosso Deus. E como nós lemos no primeiro verso, nós vemos que a vida que nós vivemos aqui nessa terra, nós podemos comparar com uma grande jornada no mar, a qual todos nós somos um passageiro em um navio navegando em águas profundas. O Júnior é muito especialista nisso, porque ele trabalha com embarcação. Com certeza ele poderia falar muito melhor do que eu aqui. Mas nós sabemos que nas águas, no oceano, as águas são imprevisíveis. As águas, ela tem por muitas vezes a sua astúcia. Por muitas vezes as águas estão calmas, mas de repente as águas ficam revoltas. Assim na nossa vida, há momentos que nós passamos por momentos de calmaria, de bonança, de tranquilidade. Há uma suave brisa e faz com que nós venhamos navegar de uma forma tranquila, de uma forma sossegada. Mas assim como no mar, nós sabemos que há grandes tempestades que surgem, que se formam. Nós começamos a ver aquela nuvem escura, densa, sombria, que chega até nos assustar. Quando nós nos deparamos com aquela nuvem, sabemos que vem o que? A tempestade. Nós sabemos que vem o que ali? O furacão. Nós sabemos que ali vem o que? O ciclone, o temporal. Nós sabemos que nós iremos passar por um momento difícil, a qual nós não queremos passar. E a nossa vida, a nossa jornada com Deus, nessa caminhada, ela é dessa forma. Momentos tranquilos, sossegados, aonde o vento é a favor, mas por muitas vezes a tempestade surge e o vento é contrário. E a tempestade, ela se forma e vem sobre as nossas vidas. Aquilo que nós não desejávamos, não queríamos, mas pela permissão e por muitas vezes vontade de Deus, estas coisas se formam e recaem sobre a minha e sobre a sua vida. Por mais que nós não queiramos, por muitas vezes é necessário vir esses momentos para nos trazer por muitas vezes a vontade do Pai e de Deus. E por que, irmãos, isso acontece? Mas o que nos levou a viver essa tempestade, esse furacão, esse ciclone que nós não queríamos sobre a nossa vida? O que nos levou a viver esse momento de provação, de aflição, de angústia, de crise, de dificuldade, de conflito, de pressão e de infortúnio? O que nos levou a viver isso em nossas vidas? Eu quero falar aqui nessa noite sobre 3 tempestades que nos afligem. Nós vemos a tempestade da desobediência. Lembra do profeta Jonas? Deus falou para Jonas: vá até Nínive, pregue a minha palavra, porque o pecado dele chegou até a mim. Vai lá, eu estou te enviando a pregar a minha mensagem, a minha palavra. Porém, quando Jonas, o profeta de Deus, ele ouve aquela mensagem, aquela orientação de Deus para ele ir, qual foi a ação e a atitude dele? Foi embora. Ele fugiu. Ele desce até um lugar e pega um navio para Tarsis,
foge daquilo que o Senhor havia determinado para que ele o fizesse, e ele foge, ele vai embora, ele não cumpre com aquilo que o Senhor havia o determinado a fazer. É diferente, nós falávamos aqui numa quinta-feira no curso de líderes, né? E o Senhor tem ministrado coisas maravilhosas no nosso coração, e falou sobre nós termos coragem para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E nós vemos Ananias, lá em Atos dos Apóstolos, a qual Paulo, ele perseguia de uma forma ferrenha a igreja. Ele matava tanta gente, ele prendia, ele fazia com que os irmãos em Cristo blasfemassem ao Senhor. E aí no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego. Paulo, Saulo, por que você me persegue? E ali ele tem um encontro com Cristo, e aquele encontro foi transformador, mas deixou Paulo cego, sem poder ver. Então Paulo é colocado numa casa, e ele ali, a Bíblia vai dizendo que ele começa a orar, ele jejua, ele fala com Deus, e o Senhor vai até Ananias e disse: vai até uma casa na rua direita, porque lá está um vaso escolhido, a qual eu chamei para fazer a minha obra, e ele vai padecer muito por isso. Então Ananias: não, Senhor, eu não vou. Ele persegue, ele mata, vai que seja uma artimanha, uma cilada dele, ele está fingindo. Mas o Senhor sabia que ele verdadeiramente tinha se convertido ao Senhor. Então quando a Bíblia vai dizer, quando Deus falou para Ananias: vai, ele foi, obedecendo, por mais difícil que fosse para ele, mas ele obedeceu à voz de Deus, ele obedeceu à voz do Todo-Poderoso. Então é por isso que quando Deus ele fala, nós devemos fazer. Se o Senhor disse fica, nós devemos ficar. Se o Senhor fala vai, nós devemos ir. Se o Senhor disse para nós pare, nós devemos parar, porque o Senhor conhece lá na frente, o Senhor sabe de todas as coisas. Então é necessário que nós, servos do Senhor, obedeça à voz do Todo-Poderoso Deus. Por mais difícil que seja entender e compreender, por mais difícil que seja árduo, às vezes fazer a vontade de Deus, mas faça. Não desobedeça à voz de Deus, porque o Senhor ele tem falado aqui nesta casa, o Senhor ele tem falado através da sua palavra, dos louvores, da abertura do culto, e o Senhor tem nos direcionado a cada dia. O Senhor tem nos falado da importância de viver uma vida de temor, de tremor, de santidade, de reverência, de submissão à sua palavra. O Senhor tem falado para nós confiarmos nele. O Senhor tem falado para nós termos fé, nos deleitar e descansar em sua palavra, em sua vontade. O Senhor tem nos falado isso, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. O Senhor Ele vê lá na frente, e por muitas vezes quando nós somos desobedientes à voz de Deus, nós quebramos a cara. Quebramos a cara. Quando queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, a tempestade ela vem. O tempo ruim ele vem sobre nós, mas essa tempestade ela não vem para nos destruir, ela vem para nos salvar. Ela vem para nos colocar de novo no prumo, ela vem de novo para nos colocar na direção e no caminho certo que o Senhor deseja, quer para cada um de nós. Então tempestade não é morte, mas é vida para aqueles que creem e são obedientes e fiel e tementes ao Senhor. Então creia,
confie, descanse, espera, porque o Senhor é um Deus vivo, e Ele tem cuidado de cada um de nós. E o que nós devemos fazer quando a tempestade vem, a tempestade da desobediência? Quando a tempestade ela começou a vir, os marinheiros não entendiam o que estava acontecendo. Veio aquele vento forte, veemente, impetuoso, começou a assolar o barco de um lado para o outro, que eles ficaram com medo. O que está acontecendo? Cada um começou a clamar ao seu Deus. E Jonas, vendo aquela situação, ele vai lá para baixo. Então o comandante chega até ele e disse: você está aí dormindo? Clame ao seu Deus, para ver se Ele nos livre disso. E aí os marinheiros lançam sorte, para saber o que estava acontecendo. Cai a sorte em Jonas, já era um trabalhar de Deus. Então Jonas confessa: essa tempestade está acontecendo por minha causa, não é por causa de vocês, é por minha causa. Foi porque eu desobedeci uma ordem dada por Deus, e essa tempestade veio porque eu desobedeci a voz do Senhor a qual eu sirvo. A única solução é me jogar no mar, para que essa tempestade cesse. Então os marinheiros, eles não querem fazer aquilo, eles tentam ainda remar, e não conseguem. Então eles oram, dizendo: Deus, não impute o sangue deste homem, porque eles entendiam que ao lançar Jonas no mar, ele iria morrer. O que nós devemos fazer é reconhecer que pecamos e falhamos e nos arrepender. Não é colocar a culpa em um, em outro, naquele ou naquela, não. É reconhecer: Deus, eu pequei, essa situação está acontecendo, mas é por minha causa. Por muitas vezes queremos colocar a culpa no diabo, queremos colocar a culpa no marido, na esposa, no filho, no governo, na política, e não reconhecemos que somos nós que erramos e falhamos. E o que nós devemos fazer é se arrepender, porque essa tempestade vem, esse tempo difícil vem, é consequência do nosso erro, é consequência da nossa rebeldia e da nossa dureza de coração. Mas até neste momento o Senhor nos dá saída. Até nesses momentos o Senhor nos dá uma saída, um escape. É só nós nos arrependermos e conhecer: Senhor, esse momento difícil, essa crise, essa dificuldade veio, esse conflito, essa pressão, essa ansiedade, Deus, é culpa minha, Senhor, é culpa minha, me ajuda. O Senhor nos dá a saída, o escape, Ele abre uma porta para nós passarmos e vencermos, e sair dessa situação. Então ouça a voz de Deus, ouça e obedeça a ela, obedeça a voz do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós vemos outro tipo de tempestade que surge e que forma sobre as nossas vidas, a tempestade do medo. Quem nunca teve medo? Todos nós temos medo. Mesmo aqueles que são íntimos de Deus também têm medo. Mas eles não ficam apavorados. Não,
Não. Os íntimos de Deus, mesmo com medo, eles recorrem ao Senhor. Quando o rei Josafá, ele vê aquela grande multidão de exército inimigo vindo para destruir Jerusalém, para destruir o seu reinado, ele disse: Senhor, em nós não há força nenhuma para vencer essa grande multidão, porém os nossos olhos estão voltados para Ti. Porém os nossos olhos, ó Deus, estão postos em Ti, porque em Ti nós encontramos a resposta, a saída, o livramento, ó Deus. Fixem, Hebreus vai dizer, fixem os seus olhos, os seus pensamentos em Jesus, não na situação, não em você mesmo, com as suas limitações, mas fixem os seus olhos, os seus pensamentos em Cristo. E nele nós encontramos refúgio, pois Ele é a nossa torre forte, abrigo, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso escape, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa restauração, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso capitão, Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e não há outro Deus além de Ti, e nada é impossível para este Deus. Por isso não temas, creia somente, pois se você crer, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus sendo manifestada sobre a minha e sobre a sua vida. Somente creia, espere, confie. Aleluia, glória, glória seja dada ao Rei. Em Marcos, no capítulo de número 4, nós vemos Jesus dando uma ordem para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Quem disse essas palavras não foi um homem pecador, não foi um homem qualquer, foi Jesus, o perfeito, que tudo aquilo que saía da boca dele se cumpria, que tudo aquilo que ele dizia era espírito e vida, e tudo que ele dizia era verdade. Então Jesus falou: passemos para o outro lado. E quando eles entram no barco, que eles começam a navegar, a Bíblia vai dizer que uma tempestade se forma e vem, começa a assolar o barco, que as águas começam até entrar dentro do barco, e eles começam a ficar em pânico, começam a ficar desesperados. O medo toma conta dos corações dele. O medo acaba tomando conta. Aquele vento, aquelas ondas que vinham, deixaram eles extremamente assustados. Quando nós vemos no Antigo Testamento, quando Israel sempre enfrentava os filisteus, nós vemos muitas batalhas entre Israel e os filisteus. Na época de Davi, havia um homem poderoso, grande, chamado Golias, um homem experimentado na batalha e na guerra, e ele começou a afrontar a Israel. Me mande um homem, vem alguém dentre vocês para lutar contra mim. Porém Israel ficou apavorado, olhou para aquele gigante, para aquele homem forte, experimentado nas batalhas, na guerra, e ficaram com medo. Até que surgiu
um jovem segundo o coração de Deus, um jovem que estava no campo, pastoreando as ovelhas, tocando a sua harpa e louvando ao Senhor, um jovem que confiava neste Deus, que para defender as ovelhas matou um urso e um leão. Então ele chega até o campamento de guerra, vê aquele homem confrontando o exército que servia um Deus todo-poderoso, um Deus que é general, que é rei dos reis, amedrontado, com medo, desesperados e apavorados. Então Davi, ele olha: eu não preciso de espada não, só me dê uma funda e algumas pedras. Ele olha para aquele gigante, para aquele homem forte, experimentado na batalha, e diz: você vem comigo com espada, você vem comigo com escudo, você vem até a mim com lança, com a sua experiência de guerra, mas eu venho em nome do Senhor. Quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Pois hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça em minhas mãos. Isso é confiar no Deus que se serve, não é ficar amedrontado não. O gigante vem nos afrontar, mas não vá com a sua força não, com a sua capacidade e a sua habilidade, o seu intelecto, a sua sabedoria, não serve de nada para estes momentos. Fala: ó luta, ó adversidade, você veio até mim, mas eu venho até você em nome do Senhor dos exércitos. É Ele que guerreia por mim, Ele pede para me confiar, esperar e louvar, pois é Ele que guerreia por mim, é Ele. É o Senhor que guerreia por você, igreja. Apenas confie, descanse e espere no Senhor, pois a ordem foi dada, nós iremos passar para o outro lado. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as dificuldades, mas a ordem foi dada. Eu e você iremos chegar do outro lado, pois foi o Senhor Jesus que falou, não foi homem nenhum, mas foi o Senhor que disse. Então creia nessa mensagem, creia, escute a voz do Senhor. Tem um louvor que diz assim, ó, é tremenda essa parte do louvor: que todas as vozes se calem, menos a tua. Menos a tua. Porque quando o barco começou a ser assolado, eles olharam para Jesus dormindo e acordaram Jesus: Jesus, você não se importa com que a gente morra? Jesus já tinha falado que eles iam passar para o outro lado, mas o medo calou a voz, silenciou a voz de Deus nos corações dele. Que todas as vozes do mundo e até a sua venha se calar, mas a de Deus não, a do Senhor não, pois essa voz ela é poderosa, ela é como um som de muitas águas, ela traz cura e direcionamento para cada um de nós. Então creia, que a sua voz, que a minha voz se cale, menos a do Senhor. Então quando o Senhor ele é despertado, homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Eu já não havia dito que nós iríamos passar para o outro lado e vocês se desesperam desta forma? Até a nossa fé desaparece, ela se apequena. Homens de pequena fé, não duvidem, mas creiam. Então o Senhor lhe se levanta e disse: acalma,
tempestade, aquieta-te, e fez grande a bonança. Então os discípulos, admirados, impactados com aquilo, então eles dizem: quem é este que até o mar lhe obedece? O mar, irmãos, pode estar até revolto, mas Jesus é o comandante do nosso barco. Ele é o comandante. Por muitas vezes estamos com um turbilhão no nosso coração, aflito, angustiado. A tempestade não é externa. Por muitas vezes a tempestade, ela é interna de nós. E o Senhor está dizendo para mim e para você: vai se fazer bonança aí dentro do teu coração. Lá em Isaías de número 41 vai dizer assim: não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte e poderosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos é o nosso seguro refúgio. O Deus de Jacó está conosco, irmãos. Não tenha medo, mas que a voz do Senhor seja clara para cada um de nós hoje. Aquietai-vos, aquiete o teu coração, confia, descansa. Pode ser que hoje você não esteja passando por absolutamente nada, nenhum tipo de tempestade, dor, dificuldade, infortúnio, nada, conflito, crise, mas pode ter certeza que ela vem. E quando ela vir, como nós estaremos? Qual será a nossa reação em meio a esses momentos difíceis? Nós iremos duvidar? Iremos ser homens e mulheres de pequena fé? Ou nós iremos descansar na ordem e na palavra do Senhor? Então o Senhor está dizendo para nós: aquieta-te. A palavra do Senhor está sendo liberada para o teu coração. Aquieta-te, acalme-se, não se apavore. Eu sou Deus na sua vida e sempre estarei contigo. Jesus disse: eu enviarei o Consolador, não deixarei vocês órfãos, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isto é garantido. O Senhor estará sempre conosco e Ele jamais nos abandonará. Sempre estará ao nosso lado, nos ajudando, estendendo a sua mão poderosa. E nós estamos debaixo de suas asas, e nós caminhamos sobre esta terra, à sombra do onipotente Deus. Creia nesta palavra, irmãos. Não fique dormindo, não fique cochilando, desapercebido espiritualmente, pois o Senhor tem falado conosco, nos dando a orientação. Nós viemos aqui, como o salmista diz, viemos no templo do Senhor, na casa de Deus, buscar a sua orientação. Nós estamos sendo orientados a como suportar e viver nesses momentos de crise, de dificuldade na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Outra tempestade que vem sobre nós, muito conhecida, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos um homem que sofreu uma tempestade terrível. Paulo, a tempestade da missão, a tempestade da obediência à voz de Deus. Todos nós fomos comissionados, todos nós fomos escolhidos, chamados, vocacionados para fazer a vontade de Deus, a sua missão. E mesmo em momentos de obediência à voz de Deus, nós também passamos por tempestades.
No capítulo de número 23, homem que tem intimidade com o Senhor é algo tremendo. Eu olho na Bíblia e eu fico admirado. Meu Deus. A Bíblia vai dizer lá em Atos 23 que o Senhor se pôs ao lado de Paulo. Era tanta intimidade que o Senhor desce do céu, do seu trono, e se coloca do lado do seu servo. E o Senhor fala com ele: coragem, que assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você vai testemunhar a meu respeito lá em Roma. E nós sabemos de todas as lutas que Paulo enfrentou, dificuldades, perseguição, de todas as formas. É até difícil quando nós lemos: Senhor, como este homem realmente sofreu, mas ele se permaneceu firme e fiel, mesmo em prisões, em açoites. Ele continuou, ele perseverou, ele não desistiu, ele não parou, mesmo em meio às calúnias. Irmãos, no teu ministério irão falar mal a teu respeito, irão caluniar, irão falar mentira, irão difamar de todas as formas o teu nome, irão tentar te parar, te barrar, mas continue e persevere, não pare, porque o inimigo ele vem com força, e se nós não estivermos alicerçados, enraizados em Cristo, nós paramos, nós desistimos, e nós voltamos para trás. Então Paulo, indo em direção a Roma, a Bíblia vai dizer que houve uma grande tempestade no navio onde ele estava como prisioneiro indo para Roma. E a tempestade foi tão grande, tão intensa, tão terrível, que durante 14 dias eles não viram nem o sol e nem as estrelas. Foi tão terrível que eles perderam até a esperança de vida. Ficaram sem comer, tentaram de todas as formas, lançando peso no mar. Toda a habilidade deles foi em vão. Toda a estratégia foi em vão. Ficaram até desesperançosos. Vamos morrer, não tem jeito, está terrível, não conseguimos fazer absolutamente nada, vamos morrer, vamos perecer. Porém Paulo, ele se levanta e disse para os homens: tenham ânimo, porque o Deus que eu sirvo, louvo, adoro, Ele falou comigo que nenhum de vocês irão morrer, só o barco que vai ser destruído. É fácil dizer quando as nossas situações estão boas, estão legais, mas imagina falar essas palavras estando na mesma situação. A tendência é a gente se desanimar. Todo mundo estava desanimado, todo mundo já tinha desistido. Mais de 200 pessoas. O sol não aparecia, as estrelas também não, só o vento, só a chuva, só as ondas, e o barco indo para lá, indo para cá, todo mundo desesperado. A tendência é que todos também, que Paulo poderia também se desanimar com aquela situação, mas ele cria num Deus, a qual ele orou, ele rogou, e o Senhor falou com ele: ninguém vai se perder. Este é um homem de fé,
de confiança no Senhor, descansou no Senhor, porque o Senhor disse que Ele iria chegar até a Roma, que Ele também iria pregar em Roma. Então o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa e a sua palavra. Ele não mente, Ele não engana, mas Ele é verdadeiro. Então o Senhor fala com ele: ninguém irá se perder. Ninguém irá se perder. Irmãos, não saia do barco. Alguns marinheiros queriam ser lançados, queriam pegar botes e sair do barco. Mas Paulo falou: só vai se salvar, só vai chegar em terra firme quem permanecer no barco. A situação está difícil, mas tenham ânimo, pois só vai ser salvo quem permanecer no barco, porque quem sair vai ser destruído, quem sair vai morrer, quem sair vai perecer, mas aqueles que permanecer no barco, por mais difícil que seja, será salvo. Então, irmãos, não saia do barco, não saia dos caminhos do Senhor, por mais árduo e difícil que seja. Não saia, permaneçam firmes. Eu sei que por muitas vezes o medo vem, a angústia vem, a dor vem, irmãos. Nós olhamos para um lado, para o outro, meu Deus, que situação terrível, difícil. Mas confie, não saia do barco, porque o Senhor é o comandante deste barco. Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um porquê. Por muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Tudo tem um propósito. Mas dentro do barco, irmãos, ore como Paulo, clame, busque a face de Deus. Não seja como Jonas, que foi dormir. Não fique dormindo desapercebido, mas ore e clame a este Deus, porque há livramento, há socorro, há refrigério. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. As tempestades vêm, irmãos, mas o segredo, o que é que eu lhe conto? O segredo é ficar na embarcação, é não sair dela. Continue a caminhada, continue a trajetória, porque o nosso Deus, como a gente leu aqui, Ele nos levará a um porto seguro. O Senhor irá nos levar a um lugar tão glorioso que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao pensamento do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o servem, o aguardam e o amam e o esperam. Fique no barco, tempestades vêm, mas continue, irmãos. E quando as tempestades passarem, cessarem, será momento só de vitória, porque nós estaremos morando com o Senhor para toda a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, passaremos sim por situações terríveis, mas o Senhor estará conosco, nos guardando. O Senhor sempre estará conosco. E haverá um dia a qual Ele irá nos tirar deste mundo e nos levará para morar com Ele por toda a eternidade. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Que os irmãos creiam, que os irmãos tomem posse desta palavra. Amém? Louvado seja o Senhor.
Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa. Vamos sair daqui saciados, porque o Senhor falou poderosamente conosco, amém? Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor use cada vez